Alcançar os primeiros 100 mil reais não é algo rápido, pelo menos para a grande maioria das pessoas, e há basicamente duas razões para isso. A primeira é a baixa capacidade de aporte. Mesmo que você consiga poupar e investir 300 reais, 500 ou mesmo R$1.000 por mês, o tempo até alcançar a marca de 100 mil não será fácil. Se você investe 300 por mês, considerando uma taxa de retorno de 10% ao ano, que é uma média da Selic nos últimos 10 anos, serão necessários 14 anos e 7 meses para atingir essa marca. Se os aportes forem de 500 por mês, ainda serão necessários 10 anos. Para quem consegue poupar e investir R$1.000, serão necessários 6 anos e 2 meses. É por isso que no começo os aportes são mais importantes do que a rentabilidade. Se quem poupa apenas R$300 por mês aumenta o valor do aporte para 500, o tempo até os 100 mil diminui consideravelmente. Ele deixa de ser de 14 anos e 7 meses e passa a ser de 10 anos. Veja que essa pessoa economizou 4 anos de trabalho. Mas tem como aumentar a capacidade de aporte? Sim, obviamente. Eu já vou te mostrar duas formas de fazer isso. Antes, porém, eu preciso te explicar a segunda razão pela qual atingir 100 mil reais é tão difícil. E ela está no fato de que, no começo, o poder dos juros compostos ele é mais limitado. A pessoa que investe R$300 por mês, por exemplo, no primeiro mês terá R$302,39. Aqui eu estou considerando aquele retorno de 10% comentado anteriormente. No segundo mês, ela vai ter R$607,20. Ao final do primeiro ano, ela terá R$3.762,16, dos quais R$3.600 vieram dos aportes. Apenas 5% ou R$162,16 do valor acumulado é proveniente dos juros. Pô, Bruno, mas você não botou um juros de 10% ao ano? Sim, mas esse 10% incidem só naquele seu aporte feito em janeiro. O de fevereiro já não vai ser 10%, são 11 meses até o final do ano. E o aporte de dezembro mal vai ter rendido. De modo que veja que o resultado no começo realmente é mais tímido. E essa mesma lógica se repete no segundo, no terceiro ano. São necessários cerca de 14 anos para que o montante proveniente dos juros corresponda à maior parte do valor. E é por isso que é tão difícil atingir esses 100 mil reais. Tudo se resume ao quanto você consegue aportar, em vez de depender apenas dos juros compostos. Mas existe um modo de romper essa barreira dos 100 mil em menos tempo. É por isso que eu separei algumas dicas práticas que vão te ajudar a alcançar essa meta mais rápido. Mas aqui eu tenho que fazer um disclaimer, porque mais rápido não significa que você vai investir 100 reais hoje e terá 100 mil daqui a 5 anos. Não é isso. Mais rápido aqui se refere a você chegar lá em menos tempo e romper algumas barreiras que travam o crescimento do seu patrimônio. Então, começando, a primeira dica seria: seja intolerante com dívidas. Essa primeira dica pode ser um soco no estômago, mas é a realidade. Antes mesmo de pensar em investir, chegar nos primeiros 100 mil, o seu foco precisa ser eliminar as dívidas caras que você tem. Dando exemplo, se você tem saldo negativo no cheque especial, se você tem parcelas no cartão de crédito que estão contando juros, porque você pagou só o mínimo, por exemplo, ou um financiamento com juros altos, que costuma acontecer com financiamento de veículo, é praticamente impossível você acumular patrimônio pagando isso tudo de juros, já que os juros que você paga para o banco são muito maiores do que qualquer rendimento que você venha a ter investindo de uma maneira mais conservadora. Por isso, a sua prioridade deveria ser sair desse vermelho das dívidas, começando a pagar as dívidas mais caras, para só depois começar a pensar em investir para construir o seu patrimônio e chegar nos 100 mil reais. E perceba aqui que eu falei bastante de dívida cara, porque nem toda dívida é ruim. Por exemplo, se você conseguir um financiamento estudantil, cujo custo é de 5% ao ano, sendo que se a gente pega a inflação dos últimos 12 meses, ela está acima de 5%. Então veja que basicamente você conseguiu um empréstimo, entre aspas, de graça, abaixo do custo de inflação. Por isso eu não teria pressa em pagar esse empréstimo. Agora, coisa muito diferente acontece quando os juros é do cheque especial de 11% ao mês. Explicado esse ponto, vamos agora para a segunda dica, que é de não juntar 100 mil reais, porque há uma diferença entre poupar e investir. E aqui eu preciso que você compreenda essa diferença sutil. Porque se você juntar 500 reais por mês, por exemplo, seus primeiros 100 mil reais vão chegar depois de 200 meses. 200 meses são 16 anos e 8 meses. Já se você investir 500 reais por mês, seus primeiros 100 mil vão chegar em muito menos tempo. Considerando uma taxa de 10% ao ano, você chegará nos 100 mil em 10 anos. De modo que a segunda dica prática que eu tenho é justamente essa: invista o seu dinheiro. Se você ainda não tem grandes valores para investir, você pode começar com pouco. 100 reais, 200. Na verdade, qualquer valor hoje em dia. O importante é investir todos os meses para que a bola de neve comece a crescer e também para que você adquira esse hábito de entender que parte do dinheiro que você ganha não é seu, que ele tem que ser investido para o seu do futuro ter melhores condições de vida. E aí depois que você começa a investir, nós chegamos à nossa terceira dica, que é sobre definir uma meta para os seus investimentos, e tem que ser uma meta realista. Como assim, Bruno? Eu sei que isso acontece com muita gente. A pessoa ela começa a investir seus primeiros 100, 200, 300 por mês. Com o tempo ela passa a se frustrar porque o objetivo não está chegando, está demorando muito, e é aí que muita gente
gente erra, porque não vê o patrimônio crescer, afinal no começo o crescimento é mais lento mesmo, a gente viu que depende do aporte, e na primeira oportunidade ela joga no lixo o mês de dedicação para trocar por um iPhone novo, uma gratificação de curto prazo. E é por isso que eu preciso que você tenha uma meta de fato realista. E a pergunta que vem é, pô, mas como é que eu vou identificar essa meta? Bom, para isso, o meu time construiu uma planilha bem simples para te mostrar o quanto você precisaria investir para chegar aos primeiros 100 mil reais. Eu vou compartilhar aqui a tela e perceba que no primeiro campo aqui você vai colocar a sua idade. Então vou colocar aqui, por exemplo, 20 anos, que é uma idade que muitos já estão iniciando sua jornada no mercado de trabalho. Para a idade que deseja alcançar a meta, eu vou colocar aqui mais 5 anos. Como essa pessoa vai estar começando do zero, não tem nada investido, eu vou deixar o patrimônio zerado. E para rentabilidade, eu vou considerar a rentabilidade bruta. Vamos colocar os 10%, que é a média da Selic que a gente está utilizando aqui nas simulações desse vídeo. Aqui em meta, eu vou colocar 100 mil reais. Então veja, no campo qual valor mensal deverá investir para chegar na meta, a calculadora vai me dar um montante de R$ 1.306,14. E talvez você olhe e pense, pô, mas hoje eu não consigo poupar tudo isso. Ok, então vamos alongar o prazo. Ao invés de colocar 5 anos, vamos colocar 10 anos. Veja que agora serão necessários pouco mais de R$ 500 reais. Pô, ainda é muito, então coloca mais tempo, né? 20, 30, 35 anos. Nesse caso, serão necessários aportes de R$ 250,98. Pô, mas aí é muito tempo, Bruno. Sim, mas aí você tem de fato a noção do que vai acontecer com o seu patrimônio. E pegando uma frase do Sêneca, meu filósofo romano preferido, ele dizia o seguinte, né? Acaso você se surpreende de ter frio no inverno, náusea no mar, de ser sacudido em uma viagem? É forte a alma diante dos males para os quais está preparada. Então, se você sabe que vai demorar, você tem menos chance de se frustrar no meio do caminho. Afinal de contas, você já viu o resultado da simulação. E é justamente por isso que eu preciso que você tenha essa meta realista. De nada adianta eu chegar aqui e falar para você da necessidade de poupar e investir, se no dia a dia sua meta estiver muito distante da realidade. Se você não colocar os dois pés firmes aqui no chão, você vai acabar caindo na armadilha que eu comentei anteriormente e vai jogar o seu esforço fora em troca de gratificação imediata. Dito isso, agora vamos falar de como aumentar os seus aportes. Lá no começo do vídeo eu prometi te mostrar 2 formas de fazer isso. E a quarta dica começa com uma dessas formas, que é controlar o seu orçamento. Eu já disse e repito, né? É muito difícil você encontrar alguém que tenha prosperado financeiramente sem controlar os gastos, especialmente nos estágios iniciais da vida financeira. Até porque tudo passa por poupar algum dinheiro para que você possa exercer algum tipo de iniciativa, seja nos investimentos ou empreendendo. E repare que aqui eu não estou falando para você cortar tudo. Se eu pego o exemplo do Charlie Munger, o sócio recentemente falecido do Warren Buffett, um gênio, ele sempre defendeu que a construção de riqueza começa com disciplina, frugalidade e a decisão consciente de viver abaixo dos próprios meios. Para ele, os primeiros 100 mil, no caso eram dólares, são os mais difíceis, exigindo sacrifícios temporários, como cortar gastos, aumentar a taxa de poupança, evitar a armadilha de subir o padrão de vida antes da hora. E o Munger resumiu isso de forma bem direta, citando palavras dele aqui, abrindo aspas, gaste menos do que ganha e sempre esteja economizando algo. Essa fase que ele chama de modo econômico é vista por ele como um período inevitável e estratégico em que o foco deve ser acumular capital, investir com consistência e ter paciência para deixar os juros compostos fazer o trabalho ao longo dos anos. E aqui, sem dúvida, 2 dos principais vilões do orçamento de quem está começando a construir patrimônio são sempre os mesmos: moradia e transporte. É neles que a maior parte da renda vai embora sem que a pessoa perceba. De modo que você até pode conseguir economia em algumas outras áreas do seu orçamento, mas a principal economia costuma estar ligada a essas 2 áreas. Alugar um imóvel muito caro ou comprar um carro muito acima das suas possibilidades pode acabar atrasando em anos a sua liberdade financeira. Por outro lado, morar muito longe só para economizar no aluguel pode gerar outro problema, que é o aumento no gasto com transporte e também a perda do tempo diário com esse deslocamento. Lembrando que o tempo também é um recurso ultra valioso. De modo que o ideal é você buscar um equilíbrio. Em cidades grandes pode fazer sentido gastar um pouco mais para morar perto do trabalho e evitar horas no trânsito. Em cidades menores, daí é para morar um pouco mais afastado, porque você não vai ter tanto trânsito assim. E sobre carro, enquanto você ainda não tem um bom patrimônio acumulado, fique longe de carros caros. Carro é despesa, você vai gastar com combustível, manutenção, seguro, IPVA, depreciação, estacionamento. Muita gente fica anos parada financeiramente só por querer andar num carro que ainda não cabe no bolso. Dando o meu exemplo pessoal, eu tô tendo um carro bom simplesmente agora. Durante minha fase de construção de patrimônio, eu tive 2 carros. Um C3, eu fiquei com ele 6 anos, e depois quando eu troquei, vendi o C3 por 16 mil, peguei 14 ou 16 e comprei um Renault Clio, que era alguns anos mais novo, só que era um modelo simples. 2 portas, na época sem direção hidráulica. Malu e eu até batizamos o carro, né, demos um apelido carinhoso de Relâmpago McQueen, que era aquele herói do filme Carros, só que ele era o Júnior, né, porque afinal de contas era um Renault Clio 1.0, então não era muito relâmpago. E isso enquanto vários amigos meus tinham carros que custavam 2, 3 vezes mais do que o carro que eu tava usando. E passado o tempo eu posso falar pra vocês que eu não me arrependo nem um pouco desse tipo de política que eu usei lá atrás. Bom, mas se para aumentar os aportes você pode cortar gastos, lembrando que há limite nisso, você também pode aumentar sua renda, que é a nossa quinta dica, que você construa uma renda extra. Porque você pode cortar gastos como delivery, cancelar assinaturas, evitar compras por impulso, mexer em moradia, transporte, mas chega um
ponto em que não tem mais como tirar. E nenhuma planilha vai dar conta se o seu dinheiro que entra mal cobre o custo básico da sua vida. É por isso que aumentar a sua renda ao longo do tempo é tão importante, principalmente no começo da jornada, enquanto os aportes são mais importantes do que a rentabilidade. E muita gente ignora esse ponto e acha que a única saída é viver de migalhas. Mas existe um caminho mais inteligente, que é criar uma fonte de renda adicional. E aqui eu faço adendo, né? Essa fonte de renda adicional você não deve colocar como um dinheiro disponível para aumentar o seu custo de vida. Pega esse dinheiro e integralmente use-o para investir. E uma das coisas boas da evolução tecnológica é que nunca foi tão fácil e acessível fazer isso em comparação com épocas passadas. Você não tem que largar emprego, não tem que abrir uma empresa, não tem que ter milhões de seguidores, contratar equipe. Você pode simplesmente começar pequeno com algo que você já faz bem, como prestar serviço como freelancer, se você for bom de redação, design, edição de vídeo, programação, dar aulas particulares, vender e-books, fazer consultoria, revender produtos, você importa e vende por conta própria, por exemplo, criar conteúdo sobre o assunto que você domina, ou simplesmente ter uma presença digital que te coloque de alguma forma no jogo. Foi exatamente isso que eu fiz lá atrás. Quando ainda era oficial do Exército, queria ter uma renda extra, eu comecei de um jeito simples. Eu criei um blog. Diga-se de passagem, eu demorei uma semana para fazer isso. Hoje você faz em alguns cliques. Lá eu escrevia sobre finanças e o mais curioso, eu nem aparecia, eu não mostrava o rosto. Até porque eu tinha medo naquela época, né? Não era comum. Pensava que eu poderia ter algum tipo de represália na minha carreira. Então eu não tinha canal do YouTube para me apoiar, eu não tinha um Instagram bombando, era só um site onde eu compartilhava aquilo que eu sabia. Inclusive, se eu pego lá os 100 artigos mais acessados do site, um ou outro vai ter um pouquinho de acesso, mas 2 eram os principais, que eram sobre Bitcoin. Isso lá em 2014. Esse site acabou me propiciando juntar 9 Bitcoins de maneira gratuita, né? Não gastei nada para isso. Mas essa é outra história que eu já contei algumas vezes. Mas indo além desse ponto dos 9 Bitcoins, porque isso por si só já valeria a pena, esse blog começou a gerar um dinheirinho para mim por mês. Porque eu colocava produtos para vender lá, através de programas de afiliados, tinha anúncio feito pela Google Ads. Aquilo era pouco, mas já era algum dinheiro que entrava, em que eu podia usar para aumentar os meus aportes. E olhando para tudo que aconteceu depois, tem uma coisa que fica muito clara para mim. Hoje, quem não tem presença digital praticamente não existe. E quando eu falo de presença digital, não é só ter um perfil no Instagram, é ter um espaço seu, profissional, onde você controla o conteúdo, o posicionamento e principalmente o relacionamento com quem te acompanha. Pô, Bruno, mas eu não quero aparecer, eu não quero gravar vídeo. E tudo bem, assim como eu comecei um blog lá atrás sem aparecer, você pode começar com um site. Seja para vender um produto, oferecer um serviço ou simplesmente começar a construir a sua autoridade. De maneira mais rápida e mais simples do que eu fiz lá atrás na minha época. Com o criador de sites da Hostinger, por exemplo, você consegue montar um site profissional, otimizado e pronto para vender, sem precisar programar, sem contratar agência e com um custo super acessível. Eu vou te mostrar aqui. Você vem aqui em sites, você clica em adicionar site, criador de sites da Hostinger. Depois basta colocar o nome do seu site, a descrição e pronto, ele está criado. Ele já traz algumas ideias e textos prontos, depois é só continuar editando para ter a sua cara e pronto, você criou um site do zero em poucos minutos. E o melhor, uma presença digital estruturada, você pode não só reforçar sua marca, mas criar novas fontes de receita. É um blog que te entrega um pouco todo mês, por exemplo, inclusive trabalhando enquanto você dorme, porque a internet está lá, tem gente acessando 24 horas por dia. Lá atrás, na minha época, eu ganhava no final da minha carreira como oficial do Exército uns 10 mil e o blog já gerava uns 2 mil para mim, sendo que ele simplesmente estava lá, parado. Eu escrevia coisa de uma vez por mês, às vezes. Se a desculpa for falta de conteúdo, hoje em dia com as IA generativas como o ChatGPT, você tem um suprimento quase infinito de ideias e materiais. Estamos no meio de uma revolução digital e quem se mexer agora vai sair muito na frente. E tem mais um ponto, né? Com o cupom PERINE, você ainda ganha 10% de desconto para começar hoje mesmo a tirar suas ideias do papel. Chegar nos primeiros 100 mil reais, como eu disse, é difícil, isso não vai mudar. A realidade é que no início juros compostos pouco ajudam, de modo que o que constrói patrimônio é a sua capacidade de aportar. Por isso, quem acelera nesse começo, seja cortando excesso, seja aumentando a renda, economiza anos de trabalho. Não é sobre fórmulas mágicas, é sobre constância. Gaste menos do que você ganha, invista todo mês, evite dívidas caras e busque formas inteligentes de ganhar mais. Essa é a base. Quem entende isso cedo, chega nos primeiros 100 mil antes da maioria.